Dúvidas, choros, lamentações? Choro e a diferença é que o homem está num processo evolutivo. É isso que ele está colocando. Então, esse processo evolutivo demanda um grau progressivo de conhecimento. E quanto maior o conhecimento, maior o grau de liberdade que ele adquire. Isso é contrapartida com o pecado original que lá atrás nós herdamos da igreja. Porque todos nós temos nascido com algo original no pecado. Quer dizer, essa viés de pecado, o Espiritismo não aceita. O Espiritismo aceita o viés de desconhecimento. Realizado o conhecimento, deixa de existir uma violação à lei divina e o homem prospera. Mas o homem não é inatamente pecador, o homem inatamente ainda é ignorante. 121 do Espírito. Então o homem prospera no conhecimento. Né? Essa é o viés nosso. Uma coisa que me perguntaram no nosso curso, tá, mas como é que esse conhecimento ele progride? Quem é que decide? Uma coisa que a gente estava comentando antes, quando ela me perguntou do método. A gente tem um controle universal e depois, quem é que decide o que entra e o que não entra na doutrina? Como é que ela progride? Pode, claro. Acho que todos que querem fazer uma pergunta ou falar alguma coisa tem que vir aqui, né? Para ficar registrado. Mais fácil. E para ficar registrado, também, né? Sim. Porque está sendo gravado. Assim, diante do que você expôs, e que o Marcelo também expôs pela manhã, eu queria que você tentasse ser um pouco mais preciso, na sua opinião, e se o Marcelo também puder contribuir depois, do que levou o Lemarie e os demais a promoverem essas mudanças, supressões que a gente viu aí, inserções, de fato, ou seja, qual era a intenção principal deles, se é que vocês conseguiram captar isso. Tudo bem? Sim. Olha, a questão toda é assim, ó, eu não sei quanto ao tempo para a gente poder fazer isso, porque não é uma explicação muito simples para mim tirar. A gente vai ter todo um envolvimento do Lei Maria, na verdade toda a sociedade anônima, depois do desencarne de Kardec, visando lucro, aquela questão da muito empreendedorismo. Então a gente tem aquela pesquisa ali que eu coloquei da tese de doutorado, tá? Ela revela um pouquinho mais da figura do Lei Marie que a gente não costuma ver nas biografias espíritas, até porque não é uma pesquisa espírita, é um antropólogo, foi na França e teve acesso ao processo. O que acontecia? Ele comprava por $1,50 cada foto de fantasmas, aquelas fotos deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Ele pagava R$1,50? $1,50 por cada foto, mais os impostos de importação, e revendia elas como encarte na revista espírita. Existe culpa, gente? Pecado? Não. Existe responsabilidade, que é bem diferente. Mas a responsabilidade é de acordo com o grau de desenvolvimento. O nosso lema aqui é que nós não somos pecadores, somos aprendizes. Esse é o nosso lema. Mas você tem muitas passagens, muitas ocasiões do próprio Kardec, principalmente no Evangelho, onde você lê claramente pecado, eu não sei quantas vezes a palavra pecado está inserida por Kardec dentro da coisa. Eu particularmente não aceito a palavra pecado. Aceito outros termos que não pecado. Não precisa, só passar. De volta a questão de catolicismo e toda aquela questão dogmática. Isso. Né? A gente não fizer uma contextualização, justamente cai nisso aí. Então, mas se você for olhar a obra de Kardec, ela tem muitos termos, muitas passagens utilizando a palavra pecado. Inclusive, o Espírito falando e até ameaçando a gente, né? Sim, assim, só fazer uma colocação antes. Essa interpretação que eu fiz com o gráfico, aqui a gente é um grupo, tá? Eu não estou aqui como dono da verdade. É uma interpretação pessoal em cima de uma diferença encontrada nas duas versões. Cada um pode ter a sua opinião diferente sobre esse trecho adulterado, ou modificado, enfim. Tá? Então, partindo desse ponto, eu não tenho um pé firmado, uma convicção nisso aqui.
absoluta. Se alguém me mostrar um argumento melhor, eu tenho a condição de mudar de ideia, que era uma proposta de Kardec também. A questão da progressividade da doutrina. Então eu vejo as pessoas muito preocupadas com mas ele está falando do Evangelho, mas ele está falando do... Sim, o Evangelho e o Céu e o Inferno, eles têm uma questão mais religiosa nas obras, eles têm esse diálogo maior com a religião do que as outras, mas tinha um motivo pelo próprio período onde estavam inseridos. Pode colocar. Quer vir aqui na frente? Aqui, Paulo, por favor, para ficar. Eu tenho muita coisa para falar, acho que estou falando demais. Mas todo mundo veio para isso. É um pecado. É mesa de discussão, não é palestrante. Beto, eu sou um cara viajado, tenho tido Jesus. muitos contatos revelados, etc. Sacramento, Eurípides. Há um viés no espiritismo que me desagrada muito. É a penalização, queria que você opinasse, a penalização nossa através da lei da causa e efeito, cujo resultado final é um estado de prova, provação, expiação. Quer dizer, parece que nós estamos fadados nessa contextualização espírita a sofrermos um processo de expiação, doença, distúrbios psíquicos, conflitos sociais e tudo aquilo que nos traz um mal-estar, um desconforto físico. E isso é sempre, para alguns confrades do espiritismo, o cara fica sempre batendo em Paulo, a lei da causa e efeito. Ele usa a lei da causa e efeito como um aguilhão, como uma guilhotina para nos ferir. Mas a lei da causa e efeito tem um outro viés que você mostrou, Externo. desdobramento do livre-arbítrio. Por isso, eu queria que você falasse sobre justiça divina, lei da causa e efeito, prova, expiação e provação. Claro. Vamos botar um pouquinho mais de lenha na fogueira. A provocação do Edson foi interessante. Como agiriam vocês se fossem Kardec? O princípio é da universalidade do ensino dos Espíritos. Então ele recebe 20 mensagens falando sobre a culpa, falando sobre o pecado, falando sobre o temor a Deus, adjetivando Jesus como Cristo. Kardec se prendeu a esses detalhes? Teria condições, teria mérito de se prender nesses detalhes? Ou buscou o princípio, a essência? Vamos falar de culpa? O que é o Código Penal da Vida Futura? Expressão do futuro de pagamento, de saldar eventuais imperfeições, eventuais deslizes, erros cometidos por nós mesmos. Então, talvez tenhamos que abrandar um pouquinho o conceito de culpa. Não é a culpa judaico-cristã, não é a culpa de Jesus morreu na cruz, não é a culpa do pecado original. É a culpa enquanto responsabilidade pelos atos, enquanto princípio cíclico, vai, volta, encarna, desencarna e repara. Eu não vou me lembrar qual é a questão objetivamente do Livro dos Espíritos, mas fala que toda provação, toda expiação é uma prova, toda expiação contém uma prova. Mas o movimento espírita, nós espíritas, usualmente nos concentramos mais na expiação. Estás com esse problema no fígado aí, porque na encarnação passada tu abusaste do álcool. Teu filho está com problema neurológico, porque isso, porque aquilo. Nós buscamos uma causa, entre aspas, inteligente, num passado imemorial, nosso ou dos outros. 99% das conversas em consultórios espíritas, em atendimento fraterno, pode usar a pílula que vocês quiserem, a palavra que vocês quiserem, é para consolar, dizendo: meu irmão, está acontecendo isso contigo, porque na vida passada, cogitando, tergiversando,
imaginando, compondo aquilo que está usualmente nos romances espíritas que todos nós lemos. Ou seja, é algo que sincroniza em nós. Se nós não cuidarmos, nós estamos repetindo isso para nós e para os outros. Então, também a palavra culpa, que está no texto do Evangelho, que está na Revista Espírita, que está no Céu e Inferno, precisa ser melhor enquadrada. É claro que imaginando que nós somos nós sempre, e que o desencarnado, como Kardec diz, é um encarnado de ontem, que só subiu de plano, ou só mudou de essência, de realidade, vai conservar o mesmo linguajar, a mesma interpretação, não virará santo. Mesma consciência. Santo só porque desencarnou. Então, muitas das informações trazidas nas obras de Kardec precisam do filtro. Quem é que vai fazer o filtro? O ECK? A FEB? A USE? Não, cada um de nós deve fazer o seu próprio filtro e separar aquilo que não convém. E a questão da expiação também ela passa por conscientização, né? Exatamente, só lembrando, é assim, dependendo, como você mesmo mostrou, depende da nossa consciência. Conforme a nossa consciência vai sendo adquirida, vem a responsabilidade. Responsabilidade, e aí, tomada de consciência, a gente vai poder analisar friamente onde foi que falhamos. É nesse sentido que há a culpa. Isso não quer dizer que está tudo taxado. Por acaso alguém aqui quer cometer algum erro de cabeça feita, de consciência? Ninguém. Quem quer errar aqui porque quer errar? Só os débeis mentais. Mas nem eles estão com a sua consciência plena. E aquilo vai ser um erro só no momento que tu entender que foi um erro. Quantas vidas vai demorar para te entender? Depende de cada um tem seu tempo. Beto, por que você colocou esse? Assim, isso aí é para te responder. Que é um dos fatores, tá, que influenciaram. O pessoal costuma falar muito da propriedade de Kardec. Então, não sei se vocês já tinham visto a localização dela. A Vila Segura fica ali embaixo do Palácio dos Inválidos, pertinho da Torre Eiffel. Era uma área extremamente valorizada. Isso aí é o espólio dos Kardec. Parte dele. Só rapidinho, complementando o que o Marcelo falou, Kardec sempre alertou nas obras dele a questão da semântica das palavras. Infelizmente, existia apenas uma palavra para tentar explicar duas ou três coisas. Então, a pobreza da linguagem permitia também esse tipo de tradução, de conceito de culpa, pecado. Mas, no contexto geral da obra, a gente chega à conclusão de que Kardec nunca rezou pela cartilha do castigo e recompensa. Agora, um outro viés, ainda respondendo para o Edson, um outro viés. Kardec, um ano depois do falecimento, ele foi desenterrado e reenterrado de novo no Père Lachaise. Nessa época, eles fizeram esse alfavete, ele era amigo do Eliphas Levi, se alguém conhece esoterismo, já deve ter ouvido falar, Padre Alfonso Luiz Constante, e era maçom, criou uma igreja independente, entre outros teósofos, teosofia que se infiltraram também no movimento espírita nessa época. Essa aí é a bandeira que o plano mortuário que o Falvete produziu para o funeral do Kardec quando foi enterrado. Estava costurada, junto tinha a frase: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Esta é a lei. Aqui. Propriedade, guerra. Eu quero ver aqui as fotografias que eu comentei com vocês. Aqui, ó, esse aqui é o exemplo das fotografias que o Lemarie começou a publicar, isso já em 71. Tinha uma dúvida, ele chegou a ser preso? Sim, ele foi preso. Aí está a questão daquele trabalho de tese de doutorado que eu comentei é o seguinte: nas biografias espíritas ele às vezes é colocado como uma ter sido absolvido depois por não ter sido culpado disso aqui. Mas o que acontecia? Ele comprava por $1,50 do americano, só que estava muito caro para ele revender. E tinha um fotógrafo francês ali em Paris que fazia as mesmas fotos e cobrava só 70 centavos dele. Tá? Daí ele começou a comprar as fotos do Bouguer, que era o fotógrafo francês. Só que elas não vendiam também como o americano. Vai saber por quê? Isso é do processo. Tá? Isso você só acha na tese de doutorado, nos arquivos do processo. Em nenhuma biografia espírita do Lemarie você vai encontrar isso que eu estou falando agora.
que ele pegava? Foi a prova contra ele. Ele pegava a foto do francês e no fundo ele colava a identificação do fotógrafo americano e vendia como se fosse do americano, pelo mesmo preço. Foi condenado como falsário por 1 ano. Ele ficou preso por 1 ano. Depois que ele cumpriu a pena dele, que ele sai da prisão, ele foi reabilitado. O que era o reabilitado naquela época? Era assim, você cumpria sua pena e saía. Ficava um determinado tempo sem cometer mais delito nenhum. Juntava um determinado número de cartas de referência de autoridades e apresentava. Então você tinha o seu perfil reabilitado, limpo. Era a mesma coisa que você vai numa loja hoje, não paga, alguma coisa assim, vai separar uma lista de SPC Serasa e por 5 anos. Passou esse tempo, você teve o nome limpo, era o ficha limpa da época. Então não é que ele foi absolvido, ele foi reabilitado. Esse conflito, essa tradução completa, a primeira referência que eu achei dela foi em fevereiro de 76, na revista Reformador. Eles fazem uma biografia do Leymarie e colocam ele como sendo absolvido. Só que se tu vai no original francês do processo, é reabilitado e não absolvido. O absolvido dá a entender que ele não tinha culpa. Exatamente. E essa parte dele mudando atrás das fotografias, não. A única coisa que tu encontra nas biografias oficiais é que ele tinha contato com um fotógrafo e que ele começou a comprar as fotos pensando que eram reais e publicar na revista espírita, que em nenhum momento ele sabia, porque aquilo foi o que? Eles começaram a vender essas fotos. Aqui a gente tem o Flammarion, tem a Miss Blackwell, que foi tradutora na Inglaterra, está com o Napoleão III, ele posando numa foto de balé, tem ali a Mélie com Kardec, enfim. Isso aqui era publicado, as pessoas iam lá e pagavam caro, gente, para tirar uma foto. Imagina, morreu meu tio, morreu minha tia, que era uma foto com minha tia que morreu. Eu pagava caro para ter aquela foto. E, claro, ele fazia com bonecos, com pesquisa, tinha uma metodologia para sair as fotos, essas fotos eram fraudadas, tá? Enfim, claro, depois ele o fotógrafo veio dizer que algumas eram mediúnicas e outras não, mas essa da Mélie com Kardec é um absurdo, essa foto. É o que bate o olho ali. Pode falar. Desculpa, não posso evitar a piada, foram as primeiras fake news aí. Os fake news. O processo Tá, então quando o Leymarie volta e foi condenado, né? Daí a revista espírita estava uma bagunça. Ele volta para a administração, ele era responsável direto. O que aconteceu que depois daquela guerra franco-prussiana, em 71, muitos dos acionistas pegaram e foram para o interior, alguns morreram, a gente teve 1 ano de guerra. Então muita gente deixou procuração com o próprio Leymarie para ele representar na sociedade. Nossa, parece uma casa espírita que eu conheço. Então chegava na hora das votações, ele tinha 10 procurações, ele tinha 10 votos, cada um dos outros tinha um só, então a vontade dele acabava sendo soberana. A gente tem então nesse retorno dele, ele tem depois da guerra, perda de assinantes, ele tinha sido preso, então ele teve uma perda de capital financeiro. Então ele se une com o Sr. Guerrin, isso está relatado no Bert Fropo, Muita Luz. Eu acho que agora eu estourei meu tempo, mas tudo bem, vamos continuar. E também está relatado nos livros do Calzone. Madame Kardec fala disso, Em Nome de Kardec fala do assunto da teosofia, isso de um pouco antes. É uma leitura bem interessante, os próprios 4 evangelhos é bom ler. Mas o que acontece? O Sr. Guerrin, Rostand morreu e deixou toda a fortuna dele para o Guerrin. Ó, Guerrin, está aqui minha fortuna, meus livros, a única condição, tem que ser divulgado de algum jeito. O que Guerrin faz? Vai até a Sociedade Espírita, que agora estava sob o comando de Leymarie, a gente está falando de 10 anos após o falecimento do Kardec. Diz assim, ó, está aqui 100 mil francos. Vou investir 100 mil francos na sociedade. E a gente vai começar a criar pontos, auditórios para difundir as ideias do Rostand. Então, junto com a revista espírita, passavam a ser incluídos encartes dos 4 evangelhos. Foi feito um concurso literário, que está ali no slide, concurso literário espírita, vinculando o espiritismo com o rostanguismo que eu falei antes, lá que era a teoria autônoma da culpa, etc. 5 mil francos de prêmio, doação de 1.000 francos para a criação de um jornalzinho complementar. Então saía a revista espírita, saía junto uma folha com ideias rostanguistas. A gente fala hoje rostanguista, mas vocês já entenderam que ela a relação é a heteronomia do cetista. Expansão, isso é interessante. Doação de 10 mil francos para cada sociedade espírita da França
e na Bélgica que aceitasse comprar ou reformar um imóvel para se tornar salão de conferências para palestras doutrinárias itinerantes. E um palestrante justambista vai fazer uma palestra. Eles construíam todo o salão com a condição que eles davam dinheiro, mas ficavam com a escritura do prédio. E o checkmate realmente foi aquilo ali, ele doou então 100 mil francos na forma de um imóvel. O capital inicial de formação da sociedade espírita era 40 mil francos, tá, gente? A maior parte dele era a Amélie Boudet, que entrou com os tipos do Kardec, das impressões, os tipos de impressão, e o patrimônio dela era cerca de 60% era de Amélie Boudet, era legado dos Kardec. Só que o que acontece? Quando o Guérin chega com 100 mil francos e capitaliza isso na sociedade, ele passa a ser majoritário. Um capital de 40 mil passa para 140 com esses 100 mil. E curiosidade, as salas de conferência dos tanguistas eram todas enfeitadas com aquela bandeira feita pelo Falvete, que enfeitou lá o caixão do Kardec. Está da pesquisa do Adriano Calzone. Obrigado para o Adriano até pela ajuda sempre. Aquilo que eu falei para vocês que eles eram na França e na Bélgica. Quando a gente fala depois de 84, isso é interessante para vocês levarem para pesquisar também o histórico. Quando a gente fala em 84 da denúncia do Henriços, a primeira denúncia, que é uma coisa do básico que eu não quis passar hoje, que realmente eu considerei já conhecido, né? Então, quando ele denuncia, houve adulteração na Gênese, em 84 ele faz isso. Só que o que está acontecendo naquele momento? Foram 3 anos depois de começarem a construir as salas de conferência. Na França não deu muito certo, mas na Bélgica aquilo criou um movimento espírita religioso que queria se separar e criar um colégio sagrado, onde seriam formados sacerdotes espíritas. Ia ser o cisma belga de 1884. Então eles entraram, tu tinha de um lado Gabriel Delany, né? E do outro Ley-Marie na França, e a Bélgica querendo se separar do movimento espírita e fundar uma igreja. Mérito para o Ley-Marie, que ele foi até a Bélgica e conseguiu amenizar o clima lá. E não surgiu o Colégio Sagrado Espírita, senão a gente podia ter um Papa Espírita, padres espíritas, etc. É a crise belga de 84, ela abafou aquela coisa da repercussão, porque o que acontece? Tu tem um Salce denunciando. Daí o Ley-Marie responde na revista espírita: olha, quem fez essas alterações foi Kardec, as modificações, e foi em 68. Ah não, mas está diferente, muda a doutrina, muda isso. As respostas, né, do jornal Espiritismo. Aí o Ley-Marie responde com as declarações do tipógrafo e dos 2 tipógrafos, né? Que daí está presente no trabalho da Simone Privat no final, que a gente tem as declarações dele dizendo que Kardec pagou pelas matrizes em 68, ou seja, quando ele paga pelas matrizes e fecha o conteúdo, o quê? Tu tem os tipos móveis, né? No momento que tu fecha a matriz, fecha o conteúdo, tu solda elas, então elas não podem mais ser mudadas. No momento que tu paga a matriz do tipo móvel, o conteúdo fechou. Então Kardec fechou o conteúdo em 68, e aquele conteúdo que teria sido fechado seria da 4ª, 5ª e 6ª edições, já com as modificações. E daí a gente tem o trabalho da Simolino mostrando que na verdade a 4ª edição saiu em fevereiro de 69, que era igual às 3 primeiras, e que a modificada foi sair só em 72, 3 anos depois, ou seja, não foi feita por Kardec, os tipógrafos mentiram na declaração. Só que por que a gente fica pensando, por isso que eu digo, entender o período, por que não se levou adiante lá em 84 isso? Pô, gente, eles estavam com a crise belga, eles precisavam resolver. Eles iam ficar de rusga com o Ley-Marie? Não, tanto que depois teve o Congresso Espírita, ele estava lá presidindo. Então eles, se acertaram, vamos em frente, tudo bem, foi Kardec que mudou em 68, tem a declaração dos tipógrafos, para que eu vou discutir mais? Não precisa. Bem respondido? Ok. Essa foi bem respondida, né? Ok. Acabou as dúvidas, gente? É isso? Pode juntar as malas e ir embora, então? Não, né? Alguém mais quer fazer alguma colocação? Alguma dúvida com relação ao fato ocorrido, no ano que ocorreu e os motivos que levaram à adulteração? Você foi tão, claro, que as pessoas não têm nem dúvida. Olha que maravilha. Assim é bom, né, gente? Então, essa parte... A dúvida é a seguinte: já existe o material pronto, comparativo? Não. Ainda não. Tá o material completo ainda não. Agora chegou a hora
choradinho com os filhos dos filhos em relação ao estudo. O que acontece? Nós estamos na dependência da liberação da obra digital da Nova Gênese, para a gente poder fazer um estudo no ECK com os grupos que estão sendo formados. Nós já conseguimos da LAC a Gênese do Tolendal, com a revisão e as observações do Herculano Pires em PDF. A LAC nos cedeu. Óbvio, esse PDF não vai poder sair do grupo por enquanto, porque ninguém acha esse PDF na internet, porque não tem. A LAC gentilmente cedeu para os ECKanos essa obra para que a gente pudesse fazer esse comparativo. Agora nós estamos aguardando a FEAL lançar a Gênese digital com a tradução do Embaçaí. Só por isso a gente ainda não começou. Óbvio, eu, Kátia, Marcelo, Roberto e outros já começaram. A gente está fazendo por conta própria, observando as obras e fazendo as separações. Agora nós queremos fazer isso nos grupos. Nós estávamos conversando na hora do almoço. Como é mesmo o seu nome? O Vasco. Nós estávamos conversando lá na mesa e ele falou assim: aonde que nós vamos chegar com isso? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Não sabemos ainda. Nós sabemos como começar e nós estamos começando. É óbvio que o objetivo é assentar, corrigir e dar o passo à frente. Isso não tem nenhuma dúvida, não tem nenhum. E de que maneira? Grupo grande vai dar certo? Óbvio que não. São grupos menores que, com a observação do nosso grupo, e vocês podem formar outros grupos, nós não queremos meter, né, nenhuma obrigação e nenhuma responsabilidade além daquela que a gente já tem. Mas compartilhem os Exatamente. Então é assim, a ideia é, vocês são pequenas células que vão formar novos grupos de estudos e compartilhar esse ganho que a doutrina tem. Tá aí, eu conheço meia dúzia aí que moram perto e que podem formar um grupo e que podem estudar e que podem trazer para o ECK os resultados desse estudo, podem levar para as casas espíritas o resultado desses estudos. Essa é a ideia do ECK. É pôr a mão na massa, todo mundo responsável, todo mundo fazendo. Não é cruzar os braços também e esperar que tudo caia do céu, né, gente? Eu queria tirar uma outra dúvida, Kátia. Mais uma dúvida que é a seguinte. Com base na experiência que vocês têm? Nenhuma. Não. Vocês são estudiosos, né? Até mais aprofundados do que talvez não alguém. Se algum de vocês... Porque a gente tem os livros com várias edições e com vários tradutores, inclusive. Tá certo? Então, às vezes você pega lá o livro dos Espíritos com a tradução do Herculano, você pega o livro dos Espíritos com a tradução do Guignon, e você começa a perceber que existem diferenças, e são diferenças que dão uma conotação totalmente diferente, às vezes, né? Esse tipo de trabalho existe também, ou não chegou a ser produzido nada? Eu não consegui fazer em todas as obras de Kardec, mas eu fiz em pelo menos 3 delas, que foram o Livro dos Espíritos, o Evangelho e o Livro dos Meios. Claro, nessa época eu não conhecia ainda a história mal contada da Gênese, que a gente está ainda engatinhando em descobrir completamente. Tanto que as suposições que o Beto coloca, elas são baseadas em alguns documentos, em algumas dissertações, em alguns relatos de livros, mas nós não podemos cravar qual foi o motivo essencial que levou o grupo do Leymarie a adulterar a Gênese. Tem a questão financeira e tem a questão do apego à forma, do apego à ideia do Jesus a Gênese, do Jesus puro, do Jesus superior a todos nós, né? Tudo isso tem que ser concatenado.
Eu cheguei a examinar 7 ou 8 traduções das disponíveis pelas principais livrarias e editoras brasileiras, né? Eu costumo dizer, o pessoal do ICK sabe, eu sou um pouco suspeito, porque eu me considero discípulo de Herculano Pires, mas eu acho a tradução do Herculano, as traduções do Herculano, ou aquelas que ele fez, ou aquelas que ele supervisionou, as melhores. Claro que ele também, por ser um espírito como nós, cometeu um ou outro deslize aqui. Não se trata de santificar nem de endeusar o autor, o escritor ou o tradutor. Nunca vi nenhum trabalho comparativo, mas são diferenças semânticas. Sim. Até então nós trabalhamos com sinonímia, trabalhamos com a melhor forma de apresentar determinados conteúdos. Eu cheguei a mostrar no meu trabalho de manhã diferenças semânticas, que nós, com um olhar crítico, entendemos que uma palavra tem um peso maior do que outra, que um trabalho leva a determinadas lucubrações e outra não. Então, a partir da denúncia, que não é nova, o Beto falou que no próprio tempo de Kardec, o Sócrates já tinha denunciado isso, né? Isso veio para o Brasil em meados da década de 50, mais ou menos, e também a FEB se apressou em dizer que a tradução era de Kardec. Imagina, sem rede social, sem internet, um movimento baseado quase numa estrutura federativa, o que a FEB disse, o que a FEB diz, torna-se lei. Então, se ela desmentiu, é o que vale. Até hoje, né? Quando a gente encontrou, por exemplo, manifestações a favor da 5ª edição, foram justamente calcadas numa declaração que a FEB tinha dado antigamente, dizendo que aquilo já tinha sido objeto de consideração, que aquilo já tinha sido, não era novidade, que esses que estão trazendo agora estão chovendo no molhado, e que nós já firmamos a convicção de que a obra, seja material ou espiritualmente, é da autoria de Allan Kardec. Então, se fecha a questão e não admite outra discussão, outro debate, com quem que nós vamos debater? Com as paredes. Um outro ponto a salientar dentro dessa ideia de adulteração ou não adulteração é considerar que Kardec desencarnou em 31 de março de 1869 e deixou pronta na tipografia a edição de abril da Revista Espírita. Mas ainda temos maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São 8 edições que precisam de um olhar crítico, levando em consideração toda essa dissensão, todos esses cismas que existiam na sociedade parisiense, levando em consideração que a Amélie, já idosa, já doente, tinha dificuldades de se impor, perdia em razão do grupo de Ley-Marie, quem poderá afirmar com certeza absoluta de que não existem também adulterações nestes fascículos, 8 fascículos da Revista Espírita? Então nós precisamos. De manhã eu falei em obras póstumas, que também é publicada bem depois e que deve ser olhado não com um olhar de desconfiança, mas com um olhar crítico. Quem vai fazer esse trabalho? Somente aqueles que realmente estão interessados em resgatar o verdadeiro pensamento da Kardec. Das traduções da Gênese, a gente tem a do Leon Denis, tradução da Albertina Seco. Ela atualiza, na verdade o revisor dela atualiza bastante termos, tá? Mas não chega a ser problemática, é uma boa tradução. O Guilom, ele tem um português bem arcaico, é a época dele, etc. Mas eu consigo, daí é a opinião pessoal, claro, né? Que nem o Marcelo tem preferência pela do... Eu gosto muito da tradução do Guilom, apesar do português dele ser mais antigo, eu acho mais... quando a gente vai comparar com o original francês, você vai ver que ele, na verdade, ele utilizou termos bem parecidos com o francês para fazer uma tradução quase literal, tá, gente? Da obra. Carlos Embaçaí, aqui a gente tem... Por isso que a Kátia falou da gente esperar a da FEAL, porque é que está na internet, ele fez a toque de caixa. Como o Marcelo comentou aqui do Orkut, eles estavam ali discutindo, né? E ele percebeu, ele estava com a 3ª edição que tinha sido presente do pai dele, original em francês. Ele foi ler justamente a parte ali do desaparecimento do corpo de Cristo, que é o item 67 e 68. Ele leu uma coisa e os outros não tinham. Daí eles começaram a abrir, mas como assim? A minha tem, a minha não tem. E a primeira suspeita dele é que tivesse sido uma adulteração feita aqui no Brasil pela FEB. Então demorou um tempo até precisa da pesquisa do professor João Donha e conversar com ele para ele se convencer, não, realmente foi a FEB, o problema já vem de antes, só que mesmo o Donha ainda não tinha, na verdade o Donha nem acredita que houve adulteração, né?
mas precisou o trabalho da Simone indo lá pegando as datas para a gente ter a data certa de 1872. Voltando para as traduções, no Leto eu acho que ele resume demais. Às vezes ele reduz muitas as frases, ele pega os termos e ele tenta ser muito simplista nas traduções dele. Opinião minha também, claro. Toledal Pacheco, usei também, que tem a supervisão do Herculano, é uma boa, eu colocaria no segundo lugar, é uma segunda boa tradução, terceiro na verdade, porque a primeira seria do professor, né? Agora se a gente fala do conteúdo de 72, seria Guilom, depois, na minha opinião, depois ela do Vitor Toledal, depois a da Albertina. Albertina Seco, na verdade, era do mesmo conteúdo, né? Só que ela fez em 2010, e tem muitas alterações ali de termos, de sinônimos, que às vezes perdem o original. Sempre é bom comparar, acho que quando a gente for fazer o estudo, pelo menos é como eu tenho feito lá, é ter os PDFs, né, das versões, seja Guilom, seja LAC, provavelmente a gente vai usar LAC com a do professor Embaçaí, lado a lado. Lê o primeiro capítulo, chegou num termo que parece ser uma diferença de sinônimo, consulta o original em francês. Hoje em dia tem Google Tradutor, a gente só entrar ali e procurar o termo que você tem uma noção. Ou um dicionáriozinho de francês, pelo menos de R$10. Aonde que acha o original francês? O original francês. Eu tenho lá que eu não tenho certeza se de fato é original, entendeu? São as disponibilizadas nas bibliotecas oficiais. Então aqui, nessa pasta que eu compartilhei aqui com vocês, a gente tem uma subpasta chamada As Gênesis. Então aqui nos arquivos a gente tem todas elas em PDF. Aliás, o que eu tenho só tem 544 questões. Acho que é a primeira versão. Primeira versão. Não, eu estou falando do Livro dos Espíritos. Então. O Livro dos Espíritos. Tu quer comparar também livros? Aí já é questão do. Aí com o Marcelo. Aí é complicado. 544 ou 501? 501 na primeira. É 501. E não foi o Orkut, não, foi IRC, foi um pouco antes. Não foi Antes ainda. Sobre o Livro dos Espíritos, eu recomendo a edição bilíngue, francês, português, do... Quem é? Canuto. Da primeira edição? Edição. Então ele compara ali a primeira e a segunda edição. Difícil de conseguir. É esse que eu tenho. É a capa azul? Me parece ser a segunda. A gente estava comentando, não se consegue mais esse exemplar. Tem francês e lá direito. O exemplar hoje, porque ele recolheu, né? O Canuto teve aquele problema em 57 de é outra história, né? Mas vinculado. Então ele recolheu todas as edições. Então quem tem aquela obra, ela é extremamente rara. Tu encontra ela exemplares hoje na faixa de R$1.000, R$1.200, um exemplar daquela edição, porque ela se tornou rara. Se quiser a música, eu usar o microfone. Sim. Queria fazer mais uma pergunta. Diga. Não sei se eu estou sendo muito chato. Não, isso aí. Viemos para isso. Queria saber se vocês já tiveram acesso também a esse material novo que a família do Canuto cedeu e que você falou de manhã, né? As cartas de Kardec. Se vocês já tiveram acesso, se vocês podem dar uma ideia assim do que contém esse material para a gente aqui. Cadê o Conde? Pois é, o Conde tem acesso toda semana. Beto, deixa eu te fazer uma pergunta, desculpe. Qual a razão do Rustem ter entrado no Brasil? Rustanismo no Brasil? Imagina assim. Vamos analisar o social. Sim. Prevê que tem que ter 51 rustanguistas votando 49 kardecistas. Como é que isso é? Isso já caiu, é só a publicação que. Você lê não? Não, excelente. Deixa eu falar um pouquinho. Tá. Na minha apresentação eu coloco isso. Quem trouxe o Espiritismo para o Brasil foi Teles de Menezes. Luiz Olímpio Teles de Menezes foi citado em cima do fio. Ele não chega, né? Foi Luiz Olímpio Teles de Menezes, considerado o patrono da imprensa espírita brasileira, porque ele fundou o jornal Eco de Além Túmulo, que é o primeiro periódico espírita brasileiro.
sabemos disso por causa da questão 1869. Isso, da nossa militância na Haddad. Mas ele traz as primeiras edições em 1865, não traz os 4 evangelhos de 1865, traz os 4 evangelhos em 1870. E é aquela historinha que eu falei de manhã, só em francês, só os mais eruditos tinham acesso. De qualquer maneira, a empolgação era grande, até pelo peso que isso representava no momento pós-Kardec. Com toda essa questão do envolvimento de Lei-Marie, não se sabe de quem o Teles de Menezes recebeu esse material. Mas para ter trazido os 4 evangelhos, deve ter tido contato com o pessoal que era adepto dessa ideia do Cristo fluídico, do Jesus fluídico, e portanto, por ter uma ascendência muito clara, ele era católico, jamais se declarou espírita, ele era um católico interessado nas questões espirituais e, portanto, entre aspas, se converteu ao espiritismo sem abandonar a sua fé originária. Isso precisa ser dito. Então, esse é o panorama, esse é o foco, essa é a linha do tempo que nos faz pensar que ele é o responsável por trazer. Mas talvez tenha trazido inocentemente, para ele tudo ele acreditava naquilo. Né? Mas ele não teria talvez o dedinho do Bezerra de Menezes? Não, ainda não. Aí, imagina assim, ó. Por que fertilizou isso aqui? Ele trouxe, por que fertilizou essa ideia em contraposição? Uma coisa que ele comentou na época é assim, os católicos não precisam temer, isso era a concepção dele na época, tá? Os católicos não precisam temer o espiritismo, porque o objetivo final do espiritismo é trazer os espíritas de volta para a Madre Igreja, porque ele era rustanguista. Quem falava isso? Ele era rustanguista, Teles de Menezes em comunicação com o bispo. O espiritismo era uma heresia, né? Para os católicos, sim, só que ele considerava que não, porque a visão dele do espiritismo era uma visão baseada no Mustang. Mas a peleja... É mais fácil. A peleja entre os científicos e os religiosos também não favoreceu a vinda do Mustang? Não, também, mas é isso, a própria natureza da nossa cultura, mais evangélica, né? Até hoje, se for pensar nisso, é mais fácil tu aceitar uma teoria rustanguista do que uma revolução como foi a outra. Eu não sei se vocês pegaram, o Marcelo falou de manhã também, que quando o grupo Confúcio se dividiu por quê? Porque tinha os considerados científicos, né, e os religiosos. Quer dizer, quem fundou a fé foram os místicos, que é o Deus, Cristo e caridade, não é isso? Esses é que fundaram a fé. Esses é que receberam lá a mensagem do Ismael, do anjo Ismael, dizendo que eles seriam os baluartes, sei lá o que sabe, né, do movimento espírita. Então, esses é que insistiram em manter o Mustang. Tanto que o Bezerra de Menezes foi um dos primeiros, ou foi ele que estatuiu, né, que colocou lá no estatuto a obrigatoriedade. Esse que é o X da questão. O poderio econômico também falou mais alto, ou seja, quem tinha condições de tradução, de promover os livros, de colocar os livros no custo mais... é a fé. Essa que é a questão. Mas aí vocês vão me responder a questão do material, se vocês já tiveram acesso, e o que exatamente a gente pode esperar desse material aí. Bom, seria bom que o Conde estivesse aqui, porque ele tem sido a ponte para trabalhar essa questão conosco, junto com a equipe do Paulo Henrique, né? De qualquer maneira, quando nós viemos fazer o lançamento da Gênese Restaurada, em maio, foi apresentado ao público pela primeira vez o projeto, né? Recentemente tínhamos tido acesso ao legado, né? Aos documentos entregues pelo neto do Canônico. Quantas cartas são mais ou menos, tem ideia? Entre documentos de Kardec e outros é mais de 1000, mas especificamente de Kardec são 300 cartas, né? Cartas, né? Mas aí tem documentos históricos, tem primeiras edições, tem anotações de Kardec, tem muita coisa do Canuto, muita coisa que veio da França, comunicação herculano. Então é um acervo que acaba sendo um pouco mais vasto. O que está sendo feito? É uma equipe especializada trabalhando a questão da limpeza, né? De colocar isso, que é um material que sofre, infelizmente, a deterioração do tempo. Por mais cuidado que tenha sido com o acondicionamento, existe a ação do tempo nisso. Então está sendo limpo, está sendo higienizado, está sendo salvo, né?
Imagine que na França do século XIX havia uma crise econômica grande e todo e qualquer pedacinho de papel era aproveitado para ser utilizado. Então tem papel tipo desse, a gente chama de manteiga, o asa de borboleta, né? Que é escrito dos dois lados, né? E aí dificulta bastante o processo de entendimento do que está ali. Mas, na medida do possível, está sendo, por profissional técnico, com valores de mercado, sendo cuidado, por isso o investimento no projeto Cartas de Kardec. Depois disso tudo está acondicionado, está na condição de ser utilizado, aí vai para os grupos de análise, tradução, análise cultural, análise histórica, análise da autenticidade, comparação do conteúdo com o conteúdo original de Kardec, porque nós podemos ter falsificação de letra, nós podemos ter material que era privativo de Kardec misturado com questões espíritas, que isso também vai ser separado. Todo esse processo, aí depois vai ser traduzido, vai ser catalogado, e aí aos poucos, como foi feito agora no lançamento do projeto dia 3 de outubro, disponibilizado gratuitamente para todo o movimento espírita. A intenção é colocar todo esse material num site especializado com acesso gratuito e amplo para os espíritas de todo o mundo, porque esse legado não vai mais ficar confinado a nenhum baú secreto, a nenhuma sala vedada ao acesso das pessoas, justamente porque a intenção é popularizar o material. É um trabalho de anos, então. Sim, sim. E não podemos ter pressa. Só uma colocação aqui no que o Marcelo falou, outra coisa interessante que o modelo, né? A gente tem então o original, sim, o original digitalizado, a tradução dele e a ficha dizendo o que contém aquele material, mas não tem opinião sobre o que está escrito. Precisa de cada um que lê formar sua própria. Uma outra questão que eu queria colocar, desculpa, só para ainda dentro desse material, para a gente abre lá, né? Por que esse material ficou tanto tempo lá no Canuto e não veio a público antes? Tem alguma explicação para isso? Também a gente trabalha com um pouco de cogitações e ponderações, né? Na verdade, esse material foi entregue pelos franceses ao Canuto. Imagino que esse material tenha vindo do Brasil por navio, né? Meados do século XX, início do século XX. E esse material ficou com o Canuto. O Canuto tinha grande desenvoltura, tinha grande reconhecimento no meio espírita. A intenção era fazer um museu, né, para disponibilizar esse material, só que nunca se teve condições financeiras para fazer isso de uma forma organizada. Depois a FEB se interessou pelo material, ficou, pelas informações que nós tivemos, ficou como donatária, como legatária, ficou responsável, vamos dizer assim, por esse material durante algum tempo e tinha a intenção, inclusive aqui em São Paulo, recebeu a doação de um imóvel para isso, para fazer o primeiro museu espírita do Brasil, aqui em São Paulo. Mas parece que a coisa não deu muito certo. Não. E o material acabou voltando para os herdeiros do Canuto. E esse material ficou naquele, vai, não vai, e aí surgiu então a informação para o nosso grupo, para o nosso projeto, que estava já trabalhando em cima da Gênese. Houve a aproximação dessas pessoas, houve a sinalização positiva, houve o apoio imprescindível da FEAL, que tem uma estrutura parecida com a da FEB, uma estrutura grande, uma estrutura que pode comportar investimentos desse porte, e começou a ser então gestado o projeto. É nesse nível que nós estamos. Graças a Deus temos mais de 2.000 apoiadores. Hoje convidamos a vocês que ainda não apoiam materialmente ou financeiramente o projeto, que possam conhecê-lo através dos endereços catarse.me/Cartas de Kardec, para que vocês possam também ajudar a divulgar isso, contribuir, qualquer valor, por mínimo que seja. A gente tem que passar o chapeuzinho, né? Porque nós sabemos que o espírita se baseia muito na questão do voluntariado, mas graças a Deus o processo está crescendo bem. Sim, até porque tem profissionais específicos, né? Isso dele, do Canuto ser bem conhecido na época, ele era bem conhecido na Europa também, né? Ele viajava muito. O acervo dele era de mais de 10 mil livros. Eu coloquei, isso aqui é uma apresentação que a gente fez sobre o acervo do Canuto lá em Porto Alegre. Então ele chegou a conhecer pessoalmente, né? Leon Denis, Gabriel Delany, e ele conheceu assim,
nas correspondências do Canuto, a coisa interessante que ele coloca é que ele chegou lá para participar de um grupo mediúnico e ele estava esperando as versões jovens dessas pessoas. E ele chegou lá e disse: nossa, mas sim, eles correspondiam. Então é raro ter essa versão. Essa aqui é a primeira edição que a gente comentou que tem com 501 perguntas. Por favor. Fugindo um pouco desse assunto, eu só queria saber primeiro de vocês se esse viés religioso que a doutrina espírita incorporou aqui no Brasil, se por causa disso nós paramos de fazer as evocações. Porque Kardec baseou todo o estudo, todo esse trabalho, evocando os espíritos. Ele não tinha pudor nenhum em evocar os espíritos e questioná-los. E por que não se estabelece nos grupos, não se organiza para também voltar a esse tipo de estudo? Desculpe a minha ignorância nesse ponto. Para quê? Porque não evocar. Isso é. Porque não evocar, exatamente. Porque é uma santificação da mediunidade. Mediunidade e santidade, mediunidade instrumento, mediunidade isso, mediunidade aquilo. Na verdade, não existe nenhuma proibição expressa à evocação. No Kardec não existiria, no pós-Kardec também não. Mas, e sempre há um mas, uma frase descontextualizada do Chico Xavier acaba patrocinando isso. Quando ele diz: o telefone só toca do lado de lá para o lado de cá. E ele não estava dizendo para todo e qualquer trabalho mediúnico, né? Ele estava numa mensagem contextualizada falando da questão de que nós às vezes somos muito curiosos. No próprio FCK a gente vê isso. Por que nós não temos acesso à nossa memória extracerebral, à nossa memória de vivências passadas? Está no fundamento da doutrina espírita, está no fundamento dos livros de Kardec, o véu do esquecimento do passado. Quer contestar isso? Tudo bem, é lícito, pode contestar. Evoca os espíritos. Agora, nós não podemos pegar situações de déjà vu, nós não podemos pegar experimentos de regressão de memória para dizer: olha, o que está no livro dos espíritos do véu do esquecimento do passado é um erro, é um equívoco. Porque senão nós, todos os dias, todas as situações da vida, nos lembraríamos acidentalmente, nos lembraríamos frequentemente daquilo que fomos e daquilo que fizemos. Então o padrão parece ser o esquecimento como regra e o acesso às memórias cerebrais de vidas passadas em determinadas situações. Às vezes traumáticas, outras não. Às vezes aquela história muito comum a todos nós de chegar num lugar onde nunca estivemos e achar que já estivemos ali. Estivemos em verdade, estivemos em sonho, estivemos em projeção mental. Quem pode dizer? No diálogo um com o outro, imaginar, eu já disse isso para essa pessoa uma outra vez, nunca conversou com a pessoa. Então são pequenos insights, pequenos destaques da memória espiritual, que é uma coisa muito grandiosa, muito vertiginosa, né? Agora, a questão de proibição de evocação como prática sistemática na mediunidade das casas espíritas, acho sim, aí é uma orientação federativa. É imaginar que quase sempre os trabalhos mediúnicos são para assistência aos desencarnados inferiores e sofredores, né? E que nós médiuns teríamos esse papel, essa incumbência designada, delegada pelos espíritos superiores. Ou seja, nós podemos fazer isso. É da caridade espírita fazer isso, mas deixar com que isso seja predominante, majoritário ou total nas reuniões espíritas e passar a fazer as reuniões mediúnicas apenas para ler ou estudar alguns itens do livro dos médiuns e não continuar a inquirir dos espíritos, claro, situações positivas. Não vou inquirir, por exemplo, como faziam numa casa que eu participei muito tempo. Pergunta para a irmã, a mentora, de que cor eu devo pintar a parede da casa. Os espíritos superiores não se ocupam dessas coisas que são materiais, que são fugidias, que são da nossa rotina, da nossa realidade material. Agora, perguntar para os espíritos sobre questões que já foram abordadas por Kardec ou novas que fazem parte da nossa conjuntura atual, por que não fazer? Primeiro, pelo receio. Não somos preparados, não temos capacidade. Ou seja, é a síndrome de Nanico. É o nanismo espiritual. Nós não temos a estatura de Kardec.
que nós não podemos fazer o que Kardec fez. Não é o que nós estamos percebendo aqui. Eu acho que são pessoas que se reúnem, se comungam no mesmo pensamento sério de revisar, verificar o que está acontecendo. Porque eu ouço muito, eu não sei, parece que Bezerra de Menezes não reencarnou ainda, faz mais de 100 anos que ele desencarnou, ele ainda está lá com a sua corrente médica cuidando de todo mundo. Tudo que você vai falar, não, Bezerra de Menezes falou que é assim, Bezerra, pô, ele está dizendo que ele não reencarnou ainda. E o segundo ponto, e saber a opinião dele sobre tudo. Ao lado do nanismo mediúnico, nós temos um segundo ponto, que é a nossa absoluta incapacidade de fazer a triagem. Ou seja, eu vou evocar Einstein, eu vou evocar Saulo de Tarso, eu vou evocar Kardec. Quem vai assinar a mensagem vai assinar lá, Kardec, Francisco de Paulo vai assinar lá, Paulo de Tarso. Quem vai ter estatura espiritual para ver se realmente o conteúdo... Se Kardec pensasse assim, ele também não teria evocado o Galileu, não teria evocado os outros. Nós não podemos partir dessa premissa que nós somos tão pequenos assim que não sabemos filtrar, porque nós temos várias cabeças pensantes que têm essa capacidade. E não precisamos só, você, por exemplo, é Kardec, tá bom, ok, não vamos aceitar de cara. Eu queria só lembrar, não sei se todos conhecem Clóvis Tavares, Clóvis Nunes. Ele fez, há um tempo atrás, a proposta de se fazer o Livro dos Espíritos 2. Mas qual que era a ideia dele? Formular novas perguntas, com base nos conhecimentos científicos que nós temos atual, formular essas perguntas, escolher casas espíritas que quisessem participar do projeto, um grupo mediúnico, distribuir essas questões para esses grupos, obter de lá as respostas, jogar isso no banco de dados e daí fazer Ele foi execrado com essa ideia. Foi tratado de visionário, né? Parou de ser chamado para fazer palestra, entendeu? Repetindo aqui, pegando o gancho do Edson aqui, não vamos muito longe, o próprio Canuto. A gente tem ali a publicação desse primeiro livro dos Espíritos, também as opiniões dele se afastou. Então, de 57 até o falecimento dele, ele se afastou totalmente do movimento espírita, voluntariamente. Fala assim. Sobre as evocações, por exemplo, nós podemos evocar Kardec, Bezerra, Emmanuel, André Luiz, não importa quem seja. Entretanto, numa evocação não precisa necessariamente vir o Kardec. Não precisa vir Leon Denis, não precisa vir o Delane. Tem um espírito da mesma ordem que ele, ou talvez um pouquinho, que tem a mesma essência. Isso está lá no livro dos Espíritos muito claramente. Isso não é porque está no livro dos Espíritos que a gente vai aceitar, isso é racional. Porque o que não importa é a pessoa, o que importa é a ideia. O que importa é o conteúdo. Então, eu acredito que, conforme é dito, vem uma pessoa que traz aquele conceito que você espera que venha, que seja da categoria da lavra daquele espírito. Isso é natural. Então não precisa vir o fulano. Vai que o fulano está em outra atividade. Brincadeira, né? Hoje em dia, a gente fala da chamada bilocação do mundo espiritual, ou seja, a ubiquidade. Hoje, com a holografia, isso é normal, né? Não é verdade? Então, o espírito não sai do reduto dele para ir para outro lugar para aparecer lá. Jesus, na estrada de Damasco, não precisou sair lá talvez sim, ele apareceu como se fosse uma miragem lá para Paulo, assim, dessa forma, virtual. Então, é como se ele tivesse saído lá para encontrar com Paulo no Damasco, lá no gabinete dele em cima, com a secretária dele, alguém falou: cadê o Big Boss? O Big Boss saiu, foi lá para a Terra para encontrar com Paulo. Não é bem assim. Quanto mais evoluído que nós somos, nossos recursos, nossos conhecimentos vão se ampliando. Hoje a holografia, o que Jesus aplicou lá no tempo de Paulo, nós estamos fazendo isso hoje. Então, meu amigo, é assim mesmo, né?
Outra questão, Rubens, a questão acho que não é o evocar, é o que perguntar. Que perguntar, Você vai evocar para perguntar o quê? Exatamente. Entende? Essa questão que eu falei que o Clóvis tinha uma ideia de fazer um livro dos dois, aí sim ele ia formular as questões, né? E aí sim seria interessante fazer as evocações. Mas queria fazer um projeto para fazer isso. Nós já temos a utilização dos meios eletrônicos hoje. Seria possível fazer um PUE pelos meios eletrônicos? O ECK tem esse projeto que está guardado, porque nós estamos dando prioridade para este estudo da Gênesis, porque a gente tem muita coisa para ser colocada no lugar. E aí, num segundo tempo, naturalmente vão surgir as necessidades de desenvolvimento dessas coisas que foram colocadas no lugar. Então, por isso que eu digo, esse é o primeiro passo para a gente. Assim, um pouco menos de 50 pessoas que estão presentes aqui hoje, não estão aqui à toa. Não estão aqui para encher cadeiras. Estão aqui por uma responsabilidade maior, que é justamente de colocar ordem na casa e de levar avante e trazer o desenvolvimento para o Espiritismo que ele merece e que ele precisa. Então, cabe a nós, e cada um de nós, fazer a parte que lhe cabe. Tá certo? Quer fazer mais alguma colocação? Eu acho que a gente já pode encerrar. Antônio? Claro. Alberto, que aprendeu, né, a andar de bicicleta há pouco tempo, parabéns para ele, muito obrigado pela apresentação. Obrigado, eu que agradeço. Ao Marcelo, que não cantou hoje, graças a Deus. A Kátia. Eu estou achando que a Marcela não está tendo mais chamado para fazer palestra, não é por causa das palestras. Estou meio picante. Não falo nada, né? Ao Jaime, que nos abriu a casa e nos cedeu espaço com um café maravilhoso, com um almoço espetacular, com muito carinho e fabuloso esse salão aqui, gente. Exatamente. Ao Edson, em nome do Gênio, autorizou e agarrou com grandiosidade essa tarefa. Muito obrigada, Edson. Prazer. Espero que aconteçam muitas outras e muitos outros. Aos viajores que estão de fora e que vieram aqui do Rio, de Caruaru, de isso é muito importante, gente de peso, né, Vinícius? Que repetiram o almoço hoje aqui. Ficou triste até? Ao pessoal que estão fazendo o número, são mais de 6.200 integrantes do ECK. Muito obrigada. Continuem firme, porque vocês também são responsáveis. São os menos de 50 presentes e mais de 6.000 lá no ECK, que vão fazer esse grande número, que vão espalhar essa semente com grande responsabilidade, com grande vontade de fazer isso dar certo, porque o que a gente quer é que a humanidade se regenere. Eu acho que essa é a ideia, né? Então, faça aí do outro lado, virtual também, trazendo para o material, para o presente, essa possibilidade de a gente se encontrar. Maria, você paga minhas viagens? Aí eu vou para tudo quanto é canto, tá, gente? Porque o que importa é isso, é a gente se unir, a gente se conhecer e a gente se engrandecer. E quero agradecer também ao pessoal que está aqui fazendo a transmissão para a gente, a gravação, que é a E2F Produções, em nome da Flávia e do Marcos Magrini, que trabalha como operador técnico de áudio. Alguém quer fazer as suas colocações finais? Marcelo? Por favor. Vai cantar. Não, peraí.
chegar no ano que vem, Ó, para calar umas determinadas pessoas ali que fazem a propaganda Só errada. uma coisinha antes, estão falando para a gente tirar uma foto todos juntos. Sim. Ah, sim. Não, não cheguei, não, tá aberto. Tá aberto, vou pra lá. Agradecer em especial a minha equipe de apoio, Charles e a Kátia, que são incansáveis. A gente faz tudo isso por amor à camisa, né? A gente despende aí horário de lazer, horário de família, às vezes de trabalho, uma folguinha ou outra. Agradecer a presença de cada um de vocês que engrandeceu esse evento. Nós somos, cada um de nós, propulsores dessas ideias. Por detrás de nós existe um mundo espiritual, um conjunto de inteligências desencarnadas que atua conosco, não apenas nos fazendo de instrumentos, mas trocando essa simbiose positiva de ideias e de energias para justamente auxiliar na construção de uma sociedade melhor, mais fraterna, dentro dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, que são amarras da doutrina dos Espíritos. Quero agradecer a cada um em especial, os que vieram de longe, os que vieram da vizinhança, não importa, e que essa semente frutifique. Nós realmente pretendemos fazer um congresso ano que vem. Não é fácil, porque todo evento espírita exige um preparo e um centro de custos para isso. Mas tenho certeza que se os nossos companheiros que hoje militam nessa causa, no ECK, nos ajudarem, a gente vai conseguir fazer aqui em São Paulo, porque entendemos que São Paulo é realmente central e facilita muita coisa, o nosso congresso em 2019. Pretendemos fazer um congresso como gostaria Allan Kardec de ter feito, um congresso onde não tenhamos o desfile de medalhões fazendo grandes conferências e fazendo as pessoas chorarem com suas histórias, mas um congresso repetindo o que fizemos aqui hoje. Pequenas palestras, não tão pequenas, né, Beto? Às vezes oficinas onde a gente possa desenvolver algumas teorias interessantes, apresentação de temas livres para motivar cada um de vocês, cada uma das pessoas que nos assistem em vídeo e que produzem algum tipo de estudo, que estão se debruçando sobre algum aspecto dessa maravilhosa e complexa doutrina dos Espíritos, que possam apresentar o seu trabalho. Não temos a intenção de apenas trazer para o Congresso os execanos, e sim todo e qualquer espírita, de qualquer vertente, de qualquer corrente, estabelecer, como eu disse de manhã, pontes, que a gente possa dialogar, que a gente possa tratar de questões, discutir questões, sem que isso afete o nosso congraçamento, né? Sem que isso afete o nosso ânimo, o nosso carinho, a nossa reciprocidade. Quero agradecer em especial ao Edson, que desde a primeira hora colocou à disposição o Manuel Bento para realizar esse encontro. Sei que eles também saíram da rotina deles para poder nos receber com todo carinho, e isso não tem preço, Edson, né? Então tu possas abraçar cada um dos companheiros que nos atenderam aqui hoje e ficar aí esse gostinho de quero mais. Isso é o que mais importa. Obrigado mesmo pela presença. Acabou, gente. Vamos tirar foto. E só para finalizar, quero agradecer a coisa ou o que é Deus que nos propiciou essa oportunidade bendita de estarmos discutindo a natureza dele, seja qual for. Discutir a nossa evolução, seja ela como for. Agradeço a todos. Muito obrigada.